Antes da chegada dos portugueses, o Brasil tinha cerca de 5 milhões de indígenas. Hoje sobraram menos de 900 mil, e dentro desse número existe um detalhe que quase ninguém sabe. Algumas tribos cresceram e outras praticamente desapareceram. Agora, você vai descobrir quais são as 10 maiores tribos indígenas do Brasil. E a número 1 vai te surpreender. Fica até o final que eu vou te revelar mais algumas curiosidades rápidas sobre eles, que fazem parte do nosso dia a dia e muita gente nem percebe. Então vamos lá? Em 10º lugar, começamos com os Patajós, que vivem principalmente no sul da Bahia, em regiões como Porto Seguro, Caraíva, Prado e também no norte de Minas Gerais, no Vale do Mucuri. Sua população aproximada varia entre 22 a 24 mil pessoas. Eles falam o Pachorrã, que significa linguagem de guerreiro, uma língua do tronco Macro-G que quase desapareceu, mas que hoje está passando por um renascimento graças aos jovens da comunidade. Na mitologia Patajó, existe o Chopai, o ser que nasceu da última gota d'água após uma grande tempestade, e ensinou o povo a viver em equilíbrio com a natureza. Entre os rituais mais fortes está o Auê, com canto maracás e danças circulares que celebram união, espiritualidade e energia coletiva. E claro, o famoso ritual de casamento, onde o noivo precisa carregar uma pedra que representa o peso simbólico da noiva, além de demonstrar habilidade com arco e flecha. É um teste de preparo físico, responsabilidade e honra. A alimentação tradicional é baseada em mandioca, frutas e pesca, incluindo o peixe assado na folha de patioba, considerado revitalizante. O artesanato Patajó é riquíssimo, feito com sementes, cipós, argila, madeira e penas naturais. Algumas peças, como o colar de tento, são usadas como proteção espiritual. Toda essa tradição é preservada graças aos anciãos, que transmite de forma oral conhecimento de plantas medicinais, raízes e resinas usadas na cura e na espiritualidade. Em 9º lugar estão os Chavantes, com uma população estimada entre 22 e 25 mil indígenas, vivendo principalmente no estado do Mato Grosso, nas regiões do Barra do Garças, Primavera do Leste, Nova Chavantina e Água Boa. Eles falam a língua Aquém, que é do tronco Macro-G também, uma língua cheia de sonoridade e muito presente nos cânticos tradicionais e nos discursos cerimoniais. Os Chavantes têm uma das formações de juventude mais rigorosas e respeitadas do Brasil. Os meninos passam anos vivendo nas casas de formação chamadas da Siwa, onde aprendem disciplina, valores comunitários, canto ritual e técnicas tradicionais. E um dos símbolos mais impressionantes desse povo é a famosa corrida de tora. Homens carregam troncos pesados por longas distâncias, não como esporte, mas como ritual de resistência, força, cooperação e conexão espiritual. O corpo chavante também é uma obra de arte. As pinturas com urucum e genipapo indicam fases da vida, rituais específicos, força, luta, proteção espiritual e identidade do clã. A oratória é um dom muito valorizado. Os discursos podem durar horas, sempre carregados de poesia, sabedoria e espiritualidade. A alimentação tradicional deles reúne mandioca, milho, mel, frutos do cerrado, caça e raízes medicinais. E o artesanato chavante, arcos, flechas, colares, ornamentos corporais e escudos é extremamente simbólico e muito valorizado. Em 8º lugar estão os Terrena, com cerca de 30 mil indígenas, vivendo principalmente no Mato Grosso do Sul, mas também em áreas de São Paulo e Mato Grosso. Eles falam a língua terrena, do tronco Aruaque, uma das famílias linguísticas mais antigas das Américas. A cultura terrena é marcada pela organização comunitária e pela forte ligação com os anciãos, que mantém viva a memória do povo. Os terrenas são conhecidos pela capacidade de se adaptar. Muitos vivem em cidades, estudam, trabalham no comércio e na agricultura, mas preservam os rituais importantes, como o copenote, uma dança cerimonial que celebra união, cura e espiritualidade. A relação com a terra é profunda. A agricultura tradicional inclui variedades de mandioca, milho, feijão e plantas medicinais. Eles também são excelentes ceramistas. As panelas terrenas são muito apreciadas, feitas com técnicas transmitidas a gerações. O artesanato em palha, madeira e sementes é uma marca do povo, sempre ligado a símbolos de proteção e identidade cultural. Os Terrena mostram que é possível manter cultura viva mesmo dentro das cidades. Em 7º lugar estão os Pancararu. Eles vivem principalmente na terra indígena Pancararu, no sertão de Pernambuco, entre os municípios de Petrolândia, Itaparica e Tacaratu,
perto do Rio São Francisco. Mas tem um detalhe que muita gente não sabe. Existe uma das maiores comunidades indígenas urbanas do Brasil, formadas por Pancararu, na cidade de São Paulo. Eles vivem em regiões como Mauá e também em áreas periféricas da capital, mantendo rituais, identidade, mesmo longe da terra natal. Poucos povos conseguem preservar tanto sua cultura em ambientes tão diferentes. Os Pancararu são profundamente espirituais. O ritual do torré é o coração da cultura. Danças circulares, maracás e cantos que conectam o povo aos seus encantados, seres espirituais que protegem e fortalecem a comunidade. Durante esse ritual aparecem os famosos praia, ou praios, figuras sagradas cobertas de palha, representando entidades espirituais. É uma das expressões culturais mais impressionantes do Nordeste. A alimentação mistura raízes, milho, mandioca, fava e frutos do sertão, além do uso medicinal de ervas locais. E o artesanato é marcante: maracás, cestarias, bancos esculpidos e objetos rituais. Um povo de espiritualidade fortíssima, presença cultural vibrante e uma impressionante capacidade de manter sua identidade, seja no sertão de Pernambuco ou no coração de São Paulo. Em sexto lugar, os Yanomami, com cerca de 30 a 40 mil indivíduos, vivendo em um dos territórios indígenas de maior extensão no Brasil, uma área equivalente ao tamanho da Suíça, entre o norte do Amazonas, sul de Roraima e a região montanhosa da Serra Parima, na fronteira com a Venezuela. Eles falam 4 línguas da família Yanomam. São elas Yanomam, Yanomamo, Sanumã e Iaroamê, cada uma com sua nuance própria. A moradia tradicional Yanomami é o chabono, talvez a construção indígena mais impressionante do Brasil. É uma grande casa circular, feita coletivamente, que abriga várias famílias ao redor de um pátio central. Ali é onde acontece tudo: rituais, reuniões, alimentação e convivência diária. Uma verdadeira cidade sobre um único telhado. A organização social dos Yanomami é única. Eles não têm chefes permanentes. As decisões acontecem no debate coletivo, com horas de conversa até que todos estejam alinhados. É um exemplo de democracia comunitária rara no mundo. A espiritualidade Yanomami é profunda. Segundo eles, o mundo é sustentado por camadas espirituais habitadas pelos Xaripi, espíritos brilhantes e coloridos que descem pela luz e dançam para proteger o povo. A comunicação com esses seres é feita pelos xamãs, que passam por longos rituais com plantas medicinais como Iacuana. A medicina Yanomami é extremamente avançada. Raízes para febre, pó de cascas para ferida, resinas contra picadas e técnicas de cura que misturam planta, canto e espiritualidade. Infelizmente, é também um dos povos mais ameaçados do Brasil. A presença do garimpo ilegal já provocou desnutrição, contaminação por mercúrios e conflitos violentos desde os anos 80. Em quinto lugar estão os Macuxi, com cerca de 50 a 54 mil indígenas, vivendo principalmente no estado de Roraima, especialmente na região Raposa Serra do Sol. Também há grupos Macuxi no norte do Amazonas e em áreas da Guiana. Eles falam Macuxi, da família Aruac, uma das línguas indígenas mais amplas do continente. A vida Macuxi é completamente sincronizada com o clima da região. Durante a época seca, eles se unem em grandes grupos para caçar, pescar, coletar frutos e armazenar alimentos. Quando chega a época da chuva, eles se dividem em famílias menores, vivendo de tudo que foi coletado. É uma estratégia brilhante de sobrevivência, criada ao longo de milhares de anos. Os Macuxi são exímios agricultores. Cultivam mandioca, batata doce, milho, amendoim, pimenta e diversas plantas medicinais. O beiju de mandioca e a bebida tradicional chamada caxiri são parte essencial da sua cultura. A espiritualidade Macuxi inclui crenças em seres protetores das montanhas e florestas. A região onde vivem, cheia de serras, cavernas e formações rochosas, é considerada território sagrado, com histórias de espíritos que protegem a fauna e punem desequilíbrios ambientais. Os rituais Macuxi incluem dança, canto e uso de maracás em cerimônias de cura e celebração. O artesanato é muito rico. Cestos, arcos e flechas, colares feitos de semente, cuias decoradas e objetos usados em rituais do cotidiano. Em quarto lugar estão os caigangues, vivendo no sul e sudeste do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Eles falam a língua caigangue, também do tronco macrugê, e possui uma organização social muito interessante. A divisão entre duas metades, camé e cairu. Essa divisão influencia casamentos, rituais e até o papel social de cada família. Por exemplo, só é permitido casar com alguém da metade oposta. A liderança caigangue é bem ativa. Muitos caciques participam de conselhos municipais, movimentos sociais
e até cargos públicos, representando o povo dentro das instituições da sociedade não indígena. Os caigangue também são conhecidos pelo artesanato impecável, cestos trançados, esculturas em madeira, lanças decorativas e objetos com padrões geométricos. A alimentação tradicional inclui milho, mandioca, pinhão, caça e ervas medicinais. E tem uma curiosidade pouco conhecida. Os caigangue são excelentes mapas vivos. Eles memorizam trilhas, rios, serras e locais de caça com detalhes impressionantes. Em terceiro lugar está os Cocama, com uma população média entre 60 e 64 mil indígenas, vivendo no Amazonas, Pará e também ao longo das florestas com Peru e Colômbia. Eles foram considerados quase extintos no século XX, mas passaram por um processo de renascimento cultural e demográfico impressionante. A língua Cocama é uma mistura fascinante. A base é tupi-guarani com influências aruaque e traços de outras línguas amazônicas. Eles vivem em beiras de rios, com forte tradição de pesca, agricultura e manejo florestal. A espiritualidade Cocama envolve rezas, benzimentos e o uso de plantas medicinais. Em segundo lugar, os Ticuna, com aproximadamente entre 70 e 74 mil indígenas, vivendo ao longo do rio Solimões, no Amazonas, próximo da fronteira com o Peru e a Colômbia. A língua ticuna é única, não pertence a nenhum tronco linguístico conhecido. O ritual mais famoso é o ritual da Moça Nova, que marca a passagem da menina para a vida adulta, e é um dos rituais mais longos e complexos da Amazônia. As máscaras ticuna são conhecidas internacionalmente, representando espíritos da floresta e ancestrais. Eles têm organização social dividida em metades e clãs, com regras de casamento específicas. Após séculos de resistência, os ticuna preservaram uma das culturas mais ricas e vivas do continente. E em primeiro lugar, os guaranis, um dos povos mais amplamente distribuídos da América do Sul, com aproximadamente 80 a 85 mil indígenas. Eles vivem no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e também em territórios do Paraguai e Argentina. A língua guarani é extremamente viva e poética, repleta de metáforas ligadas à natureza e ao sagrado. Para eles, o ser humano nasceu para contemplar a beleza da terra. Os guarani organizam a vida nos tecorrás, que não são só aldeias, mas territórios sagrados onde se vive cultura, espiritualidade, música e relação com a terra. O pajé, o caraí, é o guia espiritual, responsável por cantos sagrados chamados Mborai. E um fato marcante e interessante, foram os guaranis que difundiram o uso da erva mate, que deu origem ao chimarrão no sul do Brasil. Então é isso, pessoal. Agora que chegamos ao fim do nosso ranking, e para quem ficou até o final do vídeo, como eu tinha comentado no início, vou trazer mais umas curiosidades sobre os povos indígenas bem interessantes. Hoje o Brasil tem cerca de 305 povos indígenas reconhecidos, quase 300 línguas vivas. O nome de alguns estados brasileiros também são indígenas. Por exemplo, Paraná, Tocantins, Amapá, Sergipe, Paraíba, Ceará, todos têm origem em línguas nativas. A arquitetura indígena influenciou também o Brasil colonial, como o uso do pau a pique, palha, madeira trançada e técnicas de resistência aos ventos. Existem tribos completamente isoladas, vivendo sem contato com a nossa sociedade, principalmente no Acre e Amazonas. São um dos últimos povos não contatados do planeta. Grande parte da nossa culinária também veio deles. Por exemplo, beiju, tucupi, paçoca, moqueca, tapioca, pirão, farinha d'água, tudo isso nasceu nas aldeias. E mais um dado impressionante, mais da metade da biodiversidade amazônica está em áreas protegidas por povos indígenas. Onde eles vivem, a floresta resiste. Então é isso, chegamos ao final. Espero que tenham gostado. Se puder deixar um joinha, se inscrever no nosso canal, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu trouxesse de curiosidades a mais sobre as tribos indígenas. Pode ser aqui do Brasil ou fora também, tá bom? Então, valeu, brigadão.